assunto que nós vamos debater hoje é a devolução de uma medida provisória. Aquela mesmo que Bolsonaro já tinha assinado, interferindo no processo de escolha dos reitores nas universidades. Bom, como que funcionam as medidas provisórias? Aqui está uma coisa bem interessante. Mais uma coisa que só existe no Brasil. Ah, mas professor, lá na Itália tem o Decreti-Legge, que é a mesma coisa. Decreti-Legge. Só que tem uma diferença brutal, porque a Itália é um país parlamentarista. E lá, quando a medida provisória, no caso para eles, o Decreti-Legge, não é convertido em lei, há uma penalização muito severa, fazendo cair todo o governo. Lá, com o que aconteceu essa semana, seria o fim do governo. Então, só daí a gente já vê que não é a mesma coisa que nós temos aqui. Bom, vocês sabem, a gente já falou sobre separação de poderes. Nós temos um poder que foi incumbido de legislar. Quem é esse poder? É o legislativo. Muito bem. Mas então, como assim que vai sair dando um canetaço o presidente da República e legislar? Pois é por isso que não existe por aí afora esse instrumento. Existe aqui porque nós recém havíamos saído de uma ditadura. Todos os presidentes até aqui usaram este recurso com muito abuso. Todos os presidentes até aqui abusaram demais desse instrumento, ao ponto que a gente pode dizer que no Brasil quem legisla é o Poder Executivo Federal, né? Até porque não existe medida provisória nos estados e municípios. Se existisse, eles estavam usando a torto e a direito. As medidas provisórias, de acordo com a Constituição, que regulamenta no seu artigo 62, tem um requisito de urgência. Ou seja, é para aqueles casos onde você tem um problema urgente a ser resolvido que de outra maneira não se resolveria, porque, por exemplo, o tempo que um projeto de lei demora no Congresso Nacional, ele é insuficiente para algo que é urgente. Bom, nisso o Senado entendeu, por uma decisão do presidente do Senado, o Alcolumbre, que não atendia a medida provisória a esse requisito. De fato, em meio a uma pandemia, interferir na democracia das universidades não parece contribuir para nada. E não parece que haja uma urgência. Há um outro argumento importante aqui que é o seguinte: a Constituição deixa bem claro que as universidades têm autonomia, inclusive administrativa, e é com base nisso que sempre fizeram a eleição dos seus reitores nos termos do estatuto de cada universidade. Essa medida provisória, portanto, ela é flagrantemente inconstitucional, tanto por um argumento material, ou seja, a matéria que ela veicula é inconstitucional, quanto por um argumento de natureza formal, não há o requisito da urgência. Mas o Congresso pode fazer isso? Que nome curioso, né? Devolver. Bom, não há uma menção extremamente clara na Constituição a esse respeito. Mas há, no entanto, uma menção de que cabe ao Congresso Nacional zelar pela sua competência frente a dos outros poderes. Ou seja, quando um dos três poderes invade a competência do Congresso Nacional, cabe a ele zelar, defender a sua competência.
né? E aí, lembrando que a competência principal do Congresso é legislar e fiscalizar. Poucas vezes foi utilizado esse instrumento. A última vez havia sido com a presidente Dilma Rousseff. O Supremo Tribunal Federal, ele chancela essa por dois motivos. Um, porque sempre entendeu que ela é constitucional, e outro, quando o Supremo diz que esse requisito de urgência que a Constituição coloca não cabe ao Judiciário analisar, cabe unicamente ao Congresso Nacional. Então, nós temos a seguinte situação: o Supremo entende que o Judiciário não pode decidir se algo é urgente ou não para fazer uma medida provisória. Temos a seguinte situação: a quem cabe, então? Nós não podemos ter um instrumento perigoso e autoritário como é a medida provisória que não fique ao controle de ninguém. Portanto, se não cabe ao judiciário, cabe ao executivo avaliar a urgência. E no controle de constitucionalidade, o judiciário vai avaliar os demais requisitos, né? No caso aqui, a compatibilidade material da norma. Então, esta norma ela é duplamente inconstitucional. Cabe ao Congresso dizer que ela é inconstitucional porque ela não é urgente, cabe ao Supremo Tribunal Federal dizer que ela é inconstitucional porque ela contraria a Constituição no que diz respeito à autonomia universitária. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu like e isso aí. Show!